E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim. Vamos dar início então a mais uma semana com as nossas videoaulas. Então, sem perder tempo, vamos lá. Então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a Alta Idade Média. A gente vai ver como se deu a formação do feudalismo, do sistema feudal, como ele se desenvolveu, quais eram suas características, como ele era composto. A gente vai também entender um pouquinho a propriedade, o feudo, o que que era o feudo, como ele estava dividido. A gente vai entender a sociedade feudal, como ela estava dividida, como ela funcionava, e além disso tudo também o papel da igreja dentro dessa sociedade. Durante o processo que levou à queda do Império Romano, os plebeus, com medo das invasões bárbaras e dos altos impostos, vão fugir das cidades com destino ao campo. Esse processo, essa saída das cidades em direção ao campo, é conhecida como êxodo urbano. Quando essas pessoas elas chegam nos campos, elas não têm muita alternativa a não ser se submeter a um sistema de servidão e dependência em relação ao latifundiário, que era o dono da terra. Então, quando eles chegam no campo, nas terras, essas terras já têm donos. E aí, sem ter muita opção, sem ter muita alternativa, precisando de um lugar para viver e para sobreviver, eles acabam se submetendo a esse sistema de servidão e dependência que a gente conhece como feudalismo. Nesse sistema, o latifundiário, que era o dono da terra, oferecia a terra para o plantio em troca de proteção e parte do que fosse produzido pelo servo. E aí o indivíduo ele ficava preso à terra. Então, dentro do feudo, ali dentro daquele pedaço de terra, o servo que chegava ali deveria produzir e plantar, né, praticar a agricultura. Em troca, o senhor, o latifundiário, permitiria que ele vivesse ali. Como pagamento, o servo daria a esse senhor uma parte do que ele produzisse, uma parte dos produtos que ele conseguisse plantar. No Império Romano, essa relação perpétua com a terra já existia e era chamada de colonato. Essa questão de ficar ligado a um pedaço de terra, viver num pedaço de terra, plantando ali, produzindo ali e realizando esse pagamento para o seu senhor. Existiam também um grupo que tinha certa autonomia em relação aos senhores. Eles eram vistos de maneira negativa por eles, porque eles estavam conseguindo sobreviver fora desse sistema feudal. Eles não estavam necessariamente presos à terra como os servos estavam. E aí, eles eram vistos de maneira negativa e eram chamados de vilões, pois eles criavam as vilas que ficavam ali próximas do feudo. Conforme as invasões bárbaras elas foram cessando, os costumes das tribos germânicas, que eram chamadas de bárbaras pelo Império Romano e que ficou o nome depois, mas as tribos germânicas acabaram por se fundir ali no sistema feudal, como é o caso do comitatus, que consistia no modelo de fidelidade entre os servos e o seu senhor, muito mais voltado numa questão de proteção. O servo jurava servir ao seu senhor e, em troca, o senhor jurava proteger o seu servo. Como a gente já falou, o feudo era uma propriedade rural, e essa propriedade rural se adquiria através de laços de suzerania e vassalagem. Os suzeranos eram nobres, proprietários de terra, que cediam parte dessas terras a outros nobres. Os nobres que recebiam esse benefício eram chamados de vassalos. Essa relação de fidelidade era um complexo arranjo de obrigações mútuas entre o suzerano e o vassalo, como por exemplo, o suzerano deveria oferecer proteção militar e prestar assistência judiciária aos seus vassalos, ou seja, questões ligadas à lei, a julgamentos, a tribunais. O suzerano tinha obrigação de auxiliar os seus vassalos nessa questão. Além disso, o suzerano também receberia de volta o feudo caso seu vassalo morresse sem deixar herdeiros, e era função do suzerano também proibir casamentos entre seus vassalos e pessoas que não lhe fossem fiéis. Enquanto isso, o vassalo deveria prestar serviço militar, ou seja, servir no exército desse suzerano, libertar o suzerano caso ele fosse aprisionado e também comparecer ao tribunal presidido pelo suzerano toda vez que ele fosse convocado. Então a gente tem aí nobres que tinham grandes pedaços de terra e dividiam essa terra entre outros nobres. E aí, dentro desses pedaços de terra que eram controlados pelos vassalos, a gente tinha os servos trabalhando ali dentro do feudo. Outro fator interessante dos feudos e uma das principais características era a autossuficiência. Os feudos eles tinham esse forte ponto de ser autossuficientes, eles tinham que ser autossuficientes. Eles não poderiam depender de outros feudos.
Ainda mais no período em que as invasões bárbaras estavam em alta, eles tinham medo de perder cargas, então eles não podiam depender da troca de um feudo com outro. A ideia do feudo era justamente produzir ali dentro daquela terra tudo o que eles precisassem para sobreviver. É claro, o excedente era comerciado através do escambo, a troca de produtos. Então, se o feudo produziu muita batata e o outro produziu muito trigo, eles podem realizar essa troca. Isso existia, esse comércio através do escambo. Mas não era prioridade. A ideia era: o feudo deve produzir tudo que ele precisa, deve ter todas as instalações, tudo ali para as pessoas sobreviverem sem dependerem de outros feudos. Essa era a ideia dos feudos. Em geral, os feudos se dividiam em três partes. O manso senhorial eram as melhores terras e onde ficava o castelo, que reunia um conjunto de armazéns, oficinas, estábulos e, é claro, a moradia do senhor, do dono daquele pedaço de terra. O manso servil era o local habitado e cultivado pelos servos. O manso comunal, também chamado de bosques e pântanos, eram terras comuns, em geral uma área de floresta ou pântano que não dava para plantar muita coisa, não dava para produzir muita coisa, então ela era destinada à caçada, que era uma atividade exclusiva da nobreza do senhor, a coleta de lenha, sementes, raízes e frutas. Não era uma área que dava para plantar muita coisa, então ela era destinada a essas funções. E aí, como eu já falei, nessas terras, nos pântanos e nas florestas e nos bosques, a caça dos animais ficava somente restrita à nobreza, não era uma função dos servos, os servos não poderiam fazer isso. O papel dos servos era viver e trabalhar dentro do manso servil. Então aí na imagem a gente consegue ver um pouquinho dessa ideia. No centro, o manso senhorial com o castelo, e ali dentro do castelo provavelmente outras instalações como os armazéns, oficinas, estábulos e, é claro, a moradia do senhor. O manso servil em volta, onde a gente tem os campos, onde eram produzidos, né, onde era praticada a agricultura, a casa dos servos. Provavelmente do lado de fora também existia muitas vezes uma capela, que era um local de oração, um local de fé, onde eles poderiam visitar. E mais ao longe, na área ali de floresta, onde tem aquelas árvores, o manso comunal, ou bosques e pântanos, que eram as terras comuns, que a gente já viu as funções. Então, para os nobres, a caçada, que era exclusiva para eles. Para os servos, a coleta de lenha, sementes, raízes, frutas e etc. A sociedade feudal era estamental, ou seja, a posição social do indivíduo era definida pelo nascimento e não existia mobilidade social. Se o cara nascesse servo, os filhos deles seriam servos, os netos deles seriam servos, para sempre servos. Se eles fossem nobres, os filhos seriam nobres, os netos seriam nobres e assim por diante. A sociedade feudal era dividida da seguinte forma: a gente tinha o clero, que eram os membros da igreja, possuíam terras, poder político e poder ideológico, porque eles afirmavam ter uma preocupação de salvar a alma dos pecadores, e eram conhecidos também como os oratores, ou os que oram. Então a igreja, o clero, ele tinha esse controle sobre a população. Tinha terras, tinha poder político, influência política e também poder ideológico. A palavra da igreja era muito importante e a gente vai destacar isso um pouquinho mais para frente. A nobreza eram os proprietários de terra e tinham poder político. A obrigação deles era defender e proteger o feudo. Também eram chamados de belatores, ou os que lutam. Já os servos não tinham terra e nem poder político. Eram obrigados a sustentar os outros dois grupos, pagavam altos impostos e também eram conhecidos como laboratores, os que trabalham. A vida dos servos era muito ruim, miserável. Eles eram obrigados a pagar vários impostos aos seus senhores e também à igreja. Como a sociedade era estamental, não havia possibilidade de mobilidade social. Então o servo, ele seria servo para o resto da vida dele, os descendentes dele seriam servos e assim por diante. E aí restava aos servos obedecer aos seus senhores. Só que por conta dessa forte opressão e da vida ruim, da condição ruim em que os servos viviam, durante o período feudal, que foi muito extenso na Europa, vão ocorrer inúmeras revoltas contra os abusos praticados pelos senhores feudais. Em especial, e o mais famoso, são as revoltas conhecidas como as Jacqueries, que foram revoltas lá no norte da França, em que os servos se revoltavam com a pouca comida, com a situação ruim que eles viviam, invadiam a terra dos senhores, para pegar alimentos, acabavam matando algumas pessoas, enfim.
Esse movimento foi um dos mais conhecidos da Europa, mas existiram muitos outros quando os servos se revoltam contra esses abusos praticados pelos senhores feudais. Quando os servos chegaram e se fixaram nas terras, eles firmaram algumas obrigações com os senhores. Entre elas, a corvéia, que consistia em trabalhar cerca de 3 dias por semana de graça no manso senhorial, ou seja, na terra dos senhores. A talha, que era o imposto que correspondia a uma parte de tudo que era produzido pelo servo no manso servil, geralmente pagava-se 2/3 ou até metade da produção. As banalidades, que eram taxas pagas pelo uso das instalações do feudo, tais como celeiro, moinho, forno. Então, além de dar parte do que eles produziam, eles também tinham que pagar taxas, pagar impostos pela utilização dessas instalações. Além disso, também tinha o tostão de Pedro, que era o dízimo, ou seja, o pagamento feito à igreja, e correspondia à 10ª parte da produção agrícola que ficava para eles. Era utilizada para a manutenção da capela local, que geralmente existia ali dentro dos feudos. Então, além do acordo e do principal imposto, que era a talha, que era a questão de pagar a parte do que eles produziam, de entregar a parte do que eles produziam para os senhores, eles também tinham uma série de outras obrigações, uma série de outros impostos, de taxas que eles deveriam pagar para viver e ter o direito de produzir ali dentro daquele feudo. Dentro da sociedade feudal, a igreja tinha um papel importantíssimo, porque grande parte da sustentação ideológica da sociedade feudal era feita pela igreja cristã, que afirmava que todos tinham um lugar definido por Deus na sociedade. E por isso, contestar essa situação seria contestar os desejos de Deus. Então a igreja dizia na época que se o servo questionasse o porquê dele ser servo, se ele se revoltasse com o fato dele ser servo, ele estaria contestando os desejos de Deus. Na visão da igreja, e o que a igreja pregava na época era o seguinte: se você nasceu servo, foi porque Deus quis que você nascesse servo. E contestar isso, se revoltar com isso, porque você tinha uma vida difícil, é ir contra os desejos de Deus. Era isso que a igreja falava para as pessoas. E isso servia para manter os servos numa situação submissa ali, sem tentar se revoltar. É claro, a gente já viu que as revoltas aconteceram porque a situação era muito ruim, mas era isso que a igreja dizia, especialmente para os servos, para tentar sustentar ali aquela sociedade feudal, dando motivos para os servos não se revoltarem. A igreja, durante a Idade Média como um todo, vai se tornar a instituição mais importante da Europa, e grande parte das terras da Europa Ocidental pertenciam à igreja, e sua influência na vida ideológica das pessoas era visível. Porque, em geral, todo mundo acreditava em tudo que os padres e os bispos e os membros da igreja diziam, e existia um grande medo de ser condenado e ir para o inferno, e era uma forma que a igreja utilizava para, de novo, manter os servos numa situação de submissão. Você não pode se revoltar contra os desejos de Deus, você não pode questionar o porquê de você ser servo, você não pode se revoltar com o fato de você ser servo, porque isso tudo é por ordem divina. Foi Deus que quis que as coisas funcionassem assim. E se você questionar isso, não só você vai estar contestando os desejos de Deus, mas também vai estar condenado a ir para o inferno. Era isso que a igreja dizia e falava para as pessoas. E como ela tinha muito poder e influência, as pessoas acreditavam no que a igreja dizia. O pensamento e a vida durante a Idade Média giravam em torno de Deus. Por isso eles afirmavam que o mundo era teocêntrico. O teocentrismo é a concepção segundo a qual Deus é o centro do universo e não há outra razão para viver além do direito divino sobre a vontade humana. Então, é uma concepção na qual Deus é a figura mais importante de todas as coisas, todas mesmo, em todos os aspectos, seja na vida pessoal, na ordem política, na ordem religiosa, tudo isso gira em torno de Deus. Era esse o grande pensamento predominante durante a Idade Média. Dentro da igreja existiam muitas funções diferentes, como os padres, as freiras, os frades, os bispos e muitos outros. E esse conjunto de pessoas que formavam a igreja, como a gente já falou antes, era denominado de clero. O clero era dividido basicamente em dois grandes grupos: o clero secular, que era representado por aqueles que viviam no mundo, ou seja, fora dos mosteiros, eram os padres, os bispos, e a gente tinha também o clero regular, que era composto por aqueles que viviam nos mosteiros e seguiam as regras das suas ordens religiosas.
Conforme os anos foram passando e o sistema feudal foi entrando em declínio, como a gente vai estudar nas nossas próximas aulas, a gente vai ver como a igreja ela começa a perder prestígio por algumas das práticas que ela realizava. Mas nesse momento, no auge do sistema feudal, a igreja é dominante, tanto no aspecto político quanto no aspecto ideológico. Ela realmente tinha o poder sobre as pessoas. O que a igreja dizia era tido como verdade e todas as pessoas, em geral, grande maioria das pessoas dentro da sociedade medieval, dentro do sistema feudal, acreditavam na igreja e no que ela dizia e no que os seus membros diziam. Então é isso, nessa semana a gente para por aqui. Espero que tenha ficado tudo bem entendido. Se não, as dúvidas a gente tira na aula presencial. Se você estiver só assistindo as videoaulas, não estiver podendo comparecer às aulas presenciais, enviem as dúvidas por e-mail que eu vou responder vocês, tá bom? O importante é não ficar com dúvida. Até mais, até semana que vem.